Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino faz parte do aparelho reprodutor humano. Então, nós temos homens e mulheres com sistemas reprodutivos diferentes. Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre o feminino, mas aqui nessa playlist nós temos um vídeo também sobre o sistema reprodutor masculino. E nós temos um outro vídeo que compara os dois, que compara a homologia entre o masculino e o feminino, desde a vida intrauterina até as estruturas externas e internas, né? O que uma carrega de origem embrionária com a outra. É um vídeo bem legal. Aqui também você vai encontrar sobre os ciclos reprodutivos. Então eu sugiro que você assista essa playlist completa para você completar o seu aprendizado sobre esse tema. Eu sou a professora Nayane Peixoto e aqui no meu canal nós produzimos conteúdo sobre as morfofuncionais, né? Sobre o conteúdo morfofuncional humano. Então, se você tem interesse nesse tema, eu te peço para você ficar comigo aqui, se inscreva nesse canal, coloque aqui a notificação para você ser avisado por cada vídeo que eu produzir para você. E também, se esse conteúdo te ajudar, eu te peço que você curta, que você compartilhe com seus colegas, né, com toda a sua turma, para que você me ajude a crescer esse canal, para que eu possa fazer mais vídeos gratuitos, para que eu melhore aqui todo esse material que eu estou fazendo com muito carinho para você. Então, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, o sistema genital feminino, ele vai ser composto por grupos de órgãos que são internos e grupos de órgãos que são externos. Os órgãos internos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Muitos leigos, né, acreditam que a parte externa toda se chama vagina, mas a vagina é o canal interno. Já a parte externa, ela é chamada de vulva ou pudendo. E quais são as estruturas da vulva ou pudendo? Nós vamos ter o monte púbico, os lábios maiores do pudendo ou grandes lábios, os lábios menores do pudendo ou pequenos lábios, o clitóris e as glândulas. E as glândulas, elas podem ser parauretrais, que ficam em torno ali da uretra, já vou mostrar isso para vocês mais à frente nessa aula. As glândulas vestibulares, que ficam em torno da vagina, tanto maiores quanto menores. Então, analisando aqui a nossa estrutura, nós temos na topografia, ou seja, na localização desses órgãos, a nossa pelve. Eles vão estar dentro da pelve, ali no limite superior da pelve, com a região abdominal, e nós vamos ter na seguinte ordem, da região anterior para posterior ou ventral para dorsal. O que é mais ventral aqui? Nós vamos ter a bexiga urinária com uma estrutura mais ventral e nós vamos ter aqui o reto com uma estrutura mais dorsal. Então, no meio, a estrutura média, nós vamos ter o útero, que além de ser médio, ele é superior à bexiga. Ele repousa, ele fica, na maior parte das mulheres, anterovertido, ou seja, voltado para frente e um pouco repousado sobre a bexiga. Ele vai estar ligado à vagina e a vagina fica no meio, aqui no meio dessas duas estruturas, que é o reto e a nossa bexiga urinária e a uretra. Então, dessa maneira, do lado externo, você vai poder identificar 3 orifícios de saída. Nós vamos ter o orifício da uretra, né, que é o ósseo externo da uretra aqui, por onde vai sair a urina. Nós vamos ter aqui o ósseo da vagina e nós vamos ter aqui o ânus. Então, essas 3 aberturas, elas se dão justamente na mesma localização que os órgãos se encontram dentro da cavidade pélvica. Para você se situar melhor, aqui nós temos a sínfise púbica, que é a juntura, né, a articulação entre os 2 lados do nosso osso pélvico. E aqui nós vamos ter alguns ligamentos. Um ligamento muito importante é esse ligamento aqui, chamado de ligamento redondo do útero. O que é esse ligamento? É o ligamento que ele sai aqui da estrutura uterina, passa pelo lado de fora da nossa pelve e vai até a região dos grandes lábios. E ele sustenta, então, essa posição anterovertida do útero. Mas nós vamos ter também o ligamento largo do útero. Esse ligamento largo do útero, ele é muito importante porque ele é uma dobra de peritônio. Então, o peritônio, que é aquela estrutura, né, aquele saco que reveste as estruturas abdominais, ele faz uma dobra que recobre todas essas estruturas aqui, conforme você pode ver no cursor, todas essas estruturas pélvicas. Então, você vai ver que ele recobre o útero, ele recobre as tubas uterinas, o ovário, ele recobre tudo. Então, o que nós vamos ter? Na sua divisão, nós vamos ter o mesométrio, que é a maior parte desse ligamento largo do útero,
que ele vai recobrir as paredes laterais da pelve. Então, ele vem para todo o corpo do útero, em torno do corpo do útero, vindo da parede lateral da pelve, fazendo toda essa cobertura. Depois, nós temos a região da mesosalpinge, que é a região mais superior. É essa estrutura aqui, certo? Que vai fazer esse recobrimento aqui das tubas uterinas. Então, você vai ver a parte superior, onde as tubas uterinas são recobertas, a mesosalpinge. E por fim, nós temos a região de mesovário, que é a extensão posterior e é onde os nossos ovários vão estar aderidos a esse ligamento largo do útero do lado de dentro. Então aqui, ó, os nossos ovários do lado de dentro do ligamento largo do útero, eles ficam grudadinhos ali e essa região é chamada de mesovário. Então toda essa estrutura aqui. Além disso, você vai ver que esse ligamento, ele, por recobrir todas as estruturas, ele vai formar como se fosse uma cavidadezinha aqui, que é chamada de escavações, certo? São chamadas de escavações. Nós temos duas. Nós temos a escavação, ou também pode ser chamada de bolsa, né? Vesicuterina, que é esse espaço entre a nossa bexiga urinária e o útero. E nós temos a escavação reto-uterina, que é esse espaço entre o nosso reto e o útero. Tudo isso recoberto pela essa dobra de peritônio. Eu já tinha falado para vocês que o ligamento redondo do útero, se você observar nessa imagem aqui, você pode ver que ele está bem assim, profundo, imediatamente profundo, é o ligamento largo do útero. E ele vai sair aqui do útero fazendo o trajeto externo, vai passar por fora aqui da pelve e vai até a região dos grandes lábios. Sim, só que nós temos outros ligamentos que são também importantes. Temos, além dele, o ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento, ele vem já desde a região abdominal, né? Fica nessa região aqui, que vai conter também as artérias, a artéria e a veia ovárica, né? A artéria que vem de uma região lá superior, né? Da nossa aorta abdominal. E junto ele vai chegar aqui e vai trazer essas estruturas para o ovário. Então esse é o ligamento suspensor do ovário. Ele tem esse nome porque além de acompanhar o trajeto desses vasos, ele ainda suspende um pouco os ovários. Aqui nós temos o ligamento útero-ovárico, certo? Que é o ligamento que vai trazer esse ovário aqui ligado nas paredes laterais do útero. Então dessa maneira, o ovário ele vai ficar sustentado por esses ligamentos, ele fica repousando sobre o ligamento largo do útero na região do mesovário. Ele fica suspendido pelos ligamentos superiores do ovário e lateralmente ele fica ligado ao útero pelo ligamento útero-ovárico. Já o útero, ele vai ter o ligamento redondo do útero que parte de sua estrutura, de sua parede, para a região externa até os grandes lábios. E ele tem o ligamento largo do útero, que recobre como se fosse um manto ali, todas essas estruturas em diferentes regiões, recobrindo a tuba uterina, recobrindo o útero e também sendo ali um suporte também para os nossos ovários. Então, é mais ou menos essa imagem que você vai ver numa imagem natural, né? Numa peça natural e essa peça é em vivo, né? Pela coloração dá para você visualizar. Então, toda essa estrutura aqui é o ligamento largo do útero. Nós temos várias estruturas aqui que você pode identificar. Aqui você pode ver o reto, aqui você pode identificar a tuba uterina. E basicamente, aqui nós temos o ligamento redondo do útero saindo dessa estrutura lateral. Agora vamos falar sobre os ovários em si. Se você fizer um corte longitudinal no ovário, você vai perceber essa estrutura aqui, mais afundadinha, que é chamada de hilo, né? Hilo do ovário. E nesse hilo nós vamos ter a entrada dos vasos sanguíneos, basicamente, né? A veia e a artéria ovárica. Vamos ter aqui dentro uma estrutura interna, que é chamada de medula, e uma estrutura externa, que é chamada de córtex. Lembre-se, você já deve ter visto em algum vídeo aqui do canal, que córtex significa casca. Sempre a parte externa do órgão, ele pode ser chamado de casca. Não tem muita diferença nos tecidos em si do córtex para a medula do ovário. A única diferença que você vai visualizar é o seguinte, que o tecido conjuntivo se torna mais frouxo aqui, né? Toda essa estrutura de tecido conjuntivo se torna mais frouxo aqui na medula, eu tenho a vascularização. E no córtex, eu vou observar os folículos. Os folículos ovarianos são essas estruturas aqui que contêm o ovócito, que é a nossa célula gamética, né? O nosso gameta, e as células que ficam em torno dele ali, as células foliculares.
Então, eu tenho diversos estágios em uma mulher que está na idade reprodutiva. Eu tenho aqui os folículos primordiais, que são aqueles que estão adormecidos desde a nossa vida intrauterina, já nascemos com eles. Aqui nós temos os folículos primários, secundários. Aqui nós já temos o folículo maduro. E esse folículo aqui, maduro, também apresenta-se, né, nesse desenho aqui, nessa imagem esquemática, a ovulação e esse folículo maduro liberando aqui esse ovócito com a corona radiata, que é o que restou das células granulosas, das células foliculares aqui. E por fim, nós temos aqui esse resíduo, né, essa estrutura aqui da nossa teca folicular, que é essa estrutura que estava em volta de todo o folículo aqui, permanecendo e formando essa estrutura chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele permanece durante um tempo no ciclo menstrual e depois ele vai regredindo, se transformando aqui num corpo albicans, que é esse corpo branquinho que logo ele desaparece e vai formar uma cicatriz. Então, basicamente, se você fizer um corte no ovário, você vai ver essas estruturas aqui, e essas estruturas, elas são muito importantes para você compreender o ciclo reprodutivo da mulher. Mas nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu tenho um vídeo nesse canal sobre o ciclo ovariano, o ciclo menstrual, os ciclos reprodutivos femininos. É só você clicar no card aqui ou você procurar embaixo aqui nessa playlist. Vamos lá. Agora vamos falar sobre as tubas uterinas. Nas tubas uterinas, elas estão aderidas ao útero. Então eu tenho o útero, as tubas uterinas são laterais a esse útero e elas ficam láteros superiores dentro da cavidade pélvica também. Nós temos regiões dessas tubas uterinas. E quais são essas regiões? Do corpo do útero para a extremidade, nós vamos ter essa primeira parte aqui, que é bem fininha, bem afunilada, logo aqui imediatamente após o útero, que é chamada de istmo. Logo, esse istmo, ele vai se alargando, né? Eu tenho um espaço que vai se alargando, alargando até na pontinha da tuba uterina. E essa parte maior aqui, toda, que está mostrada aqui nessa região, nesse colchete, nessa chave, não sei, nós vamos ter aqui uma estrutura que é chamada de ampola. Ela é um pouco mais larga. É na ampola das tubas uterinas que ocorre a fecundação, justamente porque ela é mais larga, justamente porque ela é mais longa. Então é aqui que o ovócito ele demora mais tempo passando, ele vai sendo passado. Por quê? Porque a própria tuba uterina faz movimentos, já vou mostrar no próximo slide para vocês, ela faz movimentos em direção ao útero. Então o ovócito, que foi ovocitado lá na ovulação, ele vai passando em direção ao útero. Então, nessa passagem, ele passa por mais tempo na ampola, porque ela é mais longa, e os espermatozoides conseguem chegar e ali fazer essa fecundação. Então, basicamente, a fecundação ocorre na ampola das tubas uterinas. Conforme ela vai indo mais para a região distal, ou seja, distante do útero, nós vamos chegar numa parte que é bem mais larga aqui. Essa parte bem mais larga e final da tuba uterina é chamada de infundíbulo. O infundíbulo, ele termina com umas projeções, e essas projeções, elas são chamadas de fímbrias. Fímbria significa franjas, é como se fossem franjas. E nós temos na tuba uterina uma musculatura que faz com que essas franjas se movimentem. As fímbrias se movimentam, fazendo como se fosse uma corrente, uma pressão negativa, para que, após a ovulação, o ovócito meio que tenha a tendência de entrar para dentro da tuba uterina. É claro que pode ser que esse ovócito não entre e ele se perca ali na cavidade pélvica, às vezes na cavidade abdominal. E às vezes pode acontecer uma fecundação fora da tuba uterina. E aí nós vamos ter uma gravidez ectópica e isso não é bom, essa gravidez não consegue ser passada adiante. Então, o normal é que as fímbrias se movimentem, gerem essa corrente, o ovócito que é ovocitado passe para dentro da tuba uterina, chegue aqui na região da ampola e ocorra a fecundação. E essa fecundação é esse concepto que acabou de ser formado por meio da fertilização ou da fecundação, ele também passeie, ele seja levado aqui em direção ao útero e se implante dentro do útero. É aqui que a gestação consegue se desenvolver. Também, se houver uma implantação aqui na tuba uterina, nós vamos ter uma gravidez tubária. É outro tipo de gravidez que não é levada adiante, então precisa se retirar as tubas uterinas, e se essa gravidez for um pouco mais avançada e houver uma ruptura da tuba, a mulher corre risco até mesmo de morrer devido a uma hemorragia, e essa hemorragia pode levar à morte essa mulher. Então, vamos lá.
Aqui, só pra gente finalizar nessa imagem, nós temos o útero, né, num corte coronal, num corte frontal, para você identificar onde estão as tubas uterinas aqui, né, para onde elas vão quando saem em direção aqui às laterais da pelve e do útero em si. E mais um detalhe, as tubas uterinas antigamente eram chamadas de trompas de falópio. Só que atualmente na anatomia nós não utilizamos mais os epônimos, que são nomes de estruturas com o nome das pessoas que as descreveram. Então, não se utiliza mais trompas de falópio. Eu estou lendo a sua mente e eu sei que você deve ter pensado, né? Alguns de vocês devem ter pensado: ah, professora, mas o médico fala trompa. É porque o médico, ele talvez não tenha se atualizado na questão da nomenclatura. E ele se atualize muito na questão da medicina em si. Mas o correto é tuba uterina. Não fale mais trompas de falópio, independente do médico que você conheça que fale trompas de falópio, ok? Outra coisa importante para falar das tubas uterinas é do seu epitélio. Se eu fizer um corte aqui também longitudinal nas tubas uterinas, você vai identificar que ela tem um lúmen, que é a luz, que é o tubinho, né, a parte oca da tuba uterina, e ela tem uma parede. Nessa parede, nós vamos encontrar uma lâmina própria, certo? Essa lâmina própria, em algumas regiões, né, profundo a ela, nós vamos ter uma estrutura muscular. Nós temos fibras musculares, uma camada de fibra muscular longitudinal e uma camada de fibra muscular circular. Essas duas camadas, elas se movimentam, e esse movimento é chamado de peristaltismo, né? Movimentos peristálticos que ocorrem, assim como ocorre no tubo digestório, né? Todas as vísceras ocas realizam esse movimento peristáltico. E o seu epitélio, o revestimento interno, ele é ciliado, que é esse epitélio aqui, ciliado. Esses são os cílios. Os cílios do epitélio, eles são projeções de membrana, eles não são pelos, pelo amor de Deus. Esses cílios se movimentam gerando uma corrente da tuba uterina em direção ao útero. Então, além dos movimentos peristálticos leves, nós temos também o movimento dos cílios. É isso que gera aquela passagem, tanto do ovócito quanto do concepto, quando há a fertilização da tuba uterina para o útero. E agora, chegamos então ao útero. O útero, se você observar ele num corte coronal ou corte frontal, você vai identificar essa estrutura aqui. Então, essa estrutura aqui, ela é composta pelo corpo. O corpo do útero é tudo isso aqui, e eu posso chamar de fundo do útero a parte do corpo que é voltada para a região dorsal, da parede dorsal. Além do corpo do útero, nós vamos ter aqui o cérvix. Cérvix vem de pescoço, né? Porque essa funilação logo após o corpo do útero. E o cérvix, ele vai estar em contato aqui com a vagina. Então, nós temos esse canalículo aqui, né? Esse canal que fica na região do cérvix. E nós temos essa abertura aqui, que é o ósseo externo do colo do útero, né? Ou do cérvix. E aqui eu tenho o ósseo histológico interno do corpo do útero, do colo do útero, que é a passagem tanto do líquido menstrual, por exemplo, que ele passa nessa direção aqui, em direção à vagina, ou da passagem dos espermatozoides em direção ao útero, ou também ele se transforma no canal do parto após a dilatação durante o trabalho de parto. O útero, se você fizer um corte em sua parede, você vai identificar 3 camadas principais. Então, essas camadas principais, do externo para o interno, ela vai conter o perimétrio, que é o revestimento externo do útero, é um revestimento de tecido conjuntivo, de fibras, né, tecido fibroso, que está em contato com o ligamento largo do útero. Então, esse ligamento largo do útero aqui, ele vai deixar em contato essa estrutura, essa dobra de peritônio com o perimétrio. Depois, nós vamos encontrar uma camada muscular bastante intensa, uma camada muscular espessa, forte, né? Essa camada muscular, ela é chamada de miométrio, é ela que faz as contrações uterinas, que promove a cólica durante o período menstrual, e ela também é que vai gerar as contrações uterinas durante o parto. E a camada mais profunda, que é uma camada epitelial, é chamada de endométrio. O endométrio é que vai conter ali glândulas, vascularização, tecido suficiente para nutrir o embriãozinho quando ele se implanta. E é ele também que se descama todos os meses no período menstrual.
Então, ele é responsável pelo fluxo menstrual, porque ele se descama, aquele tecido todo é perdido quando não há a concepção, quando não há a fecundação, e um novo tecido se forma ali. Se você observar aqui, então, nessa lâmina histológica, nessa imagem dessa lâmina histológica, o que nós vamos observar? Aqui nós vamos observar a camada do miométrio, que são as fibras musculares, certo? E elas ocorrem também em direções opostas, uma camada em direção oposta à outra. Aqui nós vamos ter, já na parte do endométrio em si, 3 camadas. Eu tenho o estrato ou camada, né? Estrato significa camada. O estrato basal, que você observa aqui, esse estrato basal. E eu tenho aqui a camada ou estrato funcional. Esse estrato ou camada funcional é a camada que se descama, é a camada que se perde todos os meses durante a menstruação. E a camada basal, o estrato basal, é a camada que prolifera e regenera de novo o endométrio durante o ciclo menstrual. Já a irrigação do útero, ela é muito importante, por quê? Porque ela que vai levar ali os nutrientes para o concepto e ela também vai ter uma parte que vai sair junto com o endométrio durante a menstruação, é ela que contém, né, aquele sangue que sai ao longo da menstruação, é o período da menstruação. Então vamos lá, de onde que ela surge e para onde que ela vai? Primeiramente, nós temos a artéria ilíaca interna, né, que é um ramo da nossa aorta descendente, a artéria aorta descendente. Então, a artéria ilíaca interna, ela vai se ramificar para dentro do útero, formando as artérias uterinas. Então, se você visualizar aqui na nossa imagem, essas são as artérias uterinas que estão chegando aqui em volta do útero. Ok. Essas artérias uterinas, elas vão se ramificar, certo? E vão formar as artérias arqueadas. Se você observar aqui, ó, na parte esquerda, as artérias arqueadas são aquelas que vão para dentro aqui do miométrio. Então, você vai observar artérias arqueadas dentro do miométrio. Por sua vez, essas artérias arqueadas, elas se ramificam mais algumas vezes, né, porque são várias, e vão formar as artérias radiais. Essas também fazem parte do miométrio, e quando elas adentram ali no endométrio, elas formam as arteríolas retas. Essa arteríola reta é a arteríola que vai para dentro da camada basal do endométrio. E a camada funcional do endométrio, ela vai conter as artérias ou arteríolas espiraladas. Essas artérias ou arteríolas espiraladas, elas têm esse nome porque elas se espiralam bastante. E esse espiralar dessas artérias geram bastante nutrição nessa camada funcional, no extrato funcional do endométrio. E quando vai haver a menstruação, ocorre uma isquemia. Uma isquemia entre as artérias retas e a base das artérias espiraladas, que é um fechamento. Esse fechamento deixa sem contato a circulação que vem das artérias retas para as artérias espiraladas. E isso vai gerar, então, uma falta de oxigenação, uma hipóxia tecidual. E essa falta de oxigenação no extrato funcional é que vai gerar ali a necrose. E essa necrose tecidual é que gera o descamamento do endométrio. Então, por isso elas são tão importantes. No próximo mês, sob efeito hormonal, né, que você vai ver nesse vídeo, que está aqui, não deixe de assistir esse vídeo sobre o ciclo menstrual. É nessa fase, então, sob efeito desses hormônios, que as artérias espiraladas se renovam e mantém o contato com as artérias retas. Durante o período gestacional inteiro, elas vão estar ali, vão fazer a nutrição, inclusive, da própria placenta. A decídua basal da placenta é essa parte toda vascularizada ali do endométrio. E ela vai trazer os nutrientes, então, para essa questão, para a questão de nutrição, tanto do endométrio quanto do embrião e do feto ao longo da gestação. Agora, o retorno venoso, a drenagem desse sangue, é feito pelas veias uterinas, que são essas estruturas aqui, né, que são contínuas, mas em sentido oposto das artérias uterinas, né, os ramos das artérias uterinas. Então, ela volta e traz de novo ali a circulação para as nossas veias ilíacas internas e vai subir em direção ao coração novamente. O útero, ele fica numa posição anterovertida, que significa que ele fica aqui, voltado para frente, como eu já disse para vocês. Algumas vezes o útero pode ficar dorso-vertido ou póstero-vertido, de maneira que isso ocorre geralmente depois de uma gestação, ou talvez alguém pode nascer assim, é uma variação anatômica.
Agora, quando ele é retrovertido, quando ele está torcido, isso já gera algum grau de dificuldade ali, tanto na gestação, ou na fecundação, ou no parto. Então, se você observar, esse aqui é o eixo do corpo uterino, né? Como eu já disse para vocês, repousando sobre a bexiga. E esse aqui é o eixo da vagina. Então, o eixo da vagina, né? O eixo do corpo do útero com o eixo da vagina, você pode observar aqui formando esta angulação. Essa angulação, então, é onde nós vamos encontrar o eixo da cervix, né? Do colo do útero aqui. Então, quando nós finalizamos aqui, né? Quando nós observamos essa porção final aqui do cérvix, o ósseo externo aqui e o ósseo interno aqui, nós vamos ter imediatamente a vagina. A vagina, então, em si, ela é um tubo músculo mucoso, né? Ela contém músculos e ela contém um revestimento mucoso que é bastante elástica. Então, o canal vaginal, em média, ela tem cerca de 10 centímetros. Lembrando que isso é uma média, existe uma variação anatômica, principalmente relacionada às etnias. Então, essa variação anatômica, ela existe, ela é uma variação muito grande, mas estou colocando aqui uma média. Por ela ser altamente elástica, a vagina ela se acomoda ao tamanho do pênis. Então, uma mulher que tem uma vagina com tamanho dentro da média de 10 centímetros, ela consegue acomodar um pênis de 15 centímetros, por exemplo, de 12 centímetros por essa elasticidade. Então, isso gera uma acomodação até certo ponto. Ok. Ela vai conter ali alguns anéis. Esses anéis fibrosos aqui, de tecidos elásticos, junto com as camadas musculares, eles vão dar essa textura toda anelada da vagina. Aqui também nós vamos ter uma lâmina longitudinal de fibras longitudinais musculares e de fibras circulares, que também vai entrar numa contração rítmica ali durante o trabalho do parto, durante o trabalho de parto e a passagem do bebezinho ali. Durante o exame, que antigamente era chamado de Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo do colo do útero, você tem essa visualização aqui. Então, nós temos a lâmina do espéculo, que é uma estruturazinha que põe na vagina, abre, 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 e lá dentro o médico consegue, ou a médica, né, consegue visualizar o colo do útero, que é justamente essa estrutura aqui. O colo do útero, então, você vai observar aqui o ósseo externo, que ele vai ser um buraquinho redondinho nas mulheres que são nulíparas, ou seja, que nunca pariram, nunca engravidaram e pariram, vamos se dizer. E ela vai ser um pouco mais estrelado, vamos se dizer aqui, nas mulheres que já pariram, porque esse buraquinho, ele já se transformou no canal do parto e depois ele voltou com a sua elasticidade para o seu tamanho normal, deixando esse aspecto de que foi esticado, digamos assim, e voltou ao normal. Aqui, nós vamos ter, se você observar nessa lateral aqui, eu tenho o tecido da vagina em torno do colo do útero, formando uma estrutura que é chamada de fórnice. O fórnice, ele tem regiões, né? Então, eu tenho o fórnice posterior, que fica nessa angulação aqui, e eu tenho o fórnice anterior. Aqui eu observo, né? O espéculo, ele está aqui no fórnice anterior, e aqui ele está no fórnice posterior. O fórnice posterior, ele é mais largo, ele é um pouco maior do que o anterior. E é lá que o pênis se acomoda durante a relação sexual, e é lá que tem o depósito de sêmen, lá onde os espermatozoides vão ficar depositados, e eles passam, né, num trajeto aqui em direção ao ósseo externo da cérvix. Aqui também você observa que esse colo do útero, ele tem essa questão aqui arredondada, e aqui também esse exame preventivo, quando se faz, é justamente para visualizar se não tem nenhuma verruga, principalmente associada ao vírus HPV, que é um vírus altamente correlato aos cânceres de colo de útero. Quando você observa o epitélio da vagina, o que nós vamos ter? O epitélio da vagina, ele é escamoso, estratificado, não queratinizado. O que significa o epitélio escamoso? O epitélio escamoso é aquele epitélio pavimentoso, de células pavimentosas. Mas é comum que nessa região, mas não é normal, que nessa região ocorram metaplasias. O que são metaplasias? São modificações celulares. Espera-se encontrar ali o epitélio escamoso, mas você vai encontrar ali um outro tipo de célula. Então, essas metaplasias, elas podem evoluir para uma neoplasia, mas nem sempre evoluem, ok? Aqui, nós vamos ter depois, logo imediatamente o epitélio, uma estrutura aqui chamada de lâmina própria, que nós vamos ter ali
a nutrição desse epitélio, a lâmina própria epiteliar do epitélio aqui gera nutrição, onde eu tenho ali uma vascularização bastante capilares que vai gerar a nutrição dessa camada. E profundo nós temos as camadas musculares, como eu disse, uma camada circular externa e uma camada longitudinal interna. E essas duas camadas é que geram às vezes movimentos e até mesmo movimentos voluntários na vagina. E, por fim, o revestimento externo aqui é feito por uma túnica adventícia. Quando você vai olhar a localização da vagina, mais uma vez, como nós já vimos aqui, ela fica média entre a uretra e parte da bexiga e o reto aqui. Agora, nós vamos visualizar os órgãos externos femininos. Os órgãos externos femininos, eles vão, então, ser ali em conjunto chamados de vulva ou pudendo. Essa vista que está apresentada nessa imagem aqui é uma vista inferior ou também chamada de vista ginecológica. Nessa vista, a gente pode desenhar aqui, né, dois triângulos. Um triângulo voltado para a região aqui anterior e um triângulo voltado aqui para a região posterior. Essa região delimitada por essas linhas imaginárias superiores é chamada de trígono urogenital. E esse triângulo aqui, voltado para a região dorsal, é chamado de trígono anal. É chamado de trígono urogenital por quê? Porque nós vamos ter aqui a abertura externa da vagina, que é o ósseo externo da vagina. Nós temos aqui o vestíbulo da vagina, que é toda essa estrutura aqui. E nós temos aqui as demais estruturas que nós já vamos visualizar, né? Composta também pelo ósseo externo da uretra aqui, que permite a passagem da urina. Então, por isso, trígono uro, de urinário, genital, de aparelho genital. E aqui o trígono anal é onde nós vamos encontrar aqui o orifício anal. Quando você observa, então, o que nós temos aqui na vulva ou pudendo? Nós temos o monte do pubis. Esse monte do pubis é uma região onde nós temos os pelos pubianos e a gente tem uma tendência, talvez, de acúmulo de gorduras ali. Vai depender de uma variação também anatômica individual. Nessa região aqui, nós vamos ter os grandes lábios. Esses grandes lábios são dobras, né? Duas dobras laterais aqui de pele, recobertas por toda uma questão de pelos, né? Vários pelos ali. Nós vamos ter aqui os pequenos lábios, que são formados por uma dobra de mucosa. Então, os grandes lábios recobrem os pequenos lábios e os pequenos lábios recobrem o vestíbulo da vagina. E o vestíbulo da vagina é toda essa estrutura aqui, onde a gente observa tanto o ósseo externo da uretra, essa aberturazinha por onde passa a urina, e o ósseo da vagina dilatado, né, que você consegue observar aqui. Além disso, você também observa a parte externa do clitóris. É clitóris, com acento no O, não é clítoris, tá? Então, você observa aqui o clitóris. O clitóris, ele tem um prepúcio, que é uma pele que recobre a glande, e nós temos aqui uma estrutura que é a glande do clitóris. Se você observar nessa imagem, tire as crianças da sala, né? Estamos com uma imagem real aqui. Se você observar nessa imagem, então, a gente tem aqui, ó, a pele que vai recobrir o clitóris, né, que é o prepúcio. Aqui nós temos a glande do clitóris. Aqui nós temos os lábios menores, né, ou pequenos lábios do pudendo. Aqui nós temos o vestíbulo da vagina. E aqui nós temos os grandes lábios, né, que são os lábios, a dobra de pele. Aqui também você consegue observar lá dentro do ósseo da vagina, lá dentro, já essa questão toda anelada, quando você observa lá dentro. Aqui você consegue também visualizar o ósseo externo da uretra. Outro detalhe que você pode visualizar aqui são as glândulas. Nós temos aqui as glândulas vestibulares, uma glândula vestibular maior, né, algumas glândulas vestibulares maiores. E aqui nós vamos ter a abertura do ducto das glândulas para-uretrais, né, que ficam em torno aqui do ósseo externo da uretra. Aqui também nessa imagem esquerda você consegue visualizar o remanescente do ímen, que é uma dobra ali de mucosa, todo perfuradinho ou não, que ele vai ser rompido logo nas primeiras relações sexuais da mulher. O ímen, então, você pode visualizar que ele pode ficar tanto totalmente abertozinho aqui, com duas aberturas, ou todo perfurado,
mas assim que acontecem as primeiras relações sexuais, é esperado que ele se rompa, que ele fique apenas como remanescentes ali. Não é esperado que sangre, né? Quando tem um sangramento, pode ser um evento natural ou pode ser por excesso de violência. Então, isso não é legal quando há um sangramento. Esse rímen, ele se rompe naturalmente, é uma membrana muito fina. Agora, o clitóris, você pode observar que ele não é apenas o prepúcio, aquela pele e a glande, que é o que você observa externamente ali na região da vulva, não. O clitóris, ele é o órgão homólogo ao pênis, e se você quiser saber sobre os órgãos que são homólogos ali dentro do sistema urogenital, é só você clicar aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso, está bem legal, você vai gostar, eu espero que sim. Mas ele é um órgão homólogo ao pênis e ele contém estruturas também muito semelhantes. E se você observar, ele é uma estrutura bem grande, tá? Toda lá para dentro da estrutura interna aqui, externa, né, na verdade, da nossa região genital. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a glande, que é a cabeça do clitóris. Eu tenho a pele, certo? Que é o prepúcio. Eu tenho os corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos, eles sofrem ereção, eles fazem, né, passam pelo processo de ereção durante a excitação sexual. E aqui nós temos os bulbos vestibulares. Esses bulbos vestibulares, eles ficam em torno aqui da vagina, né, principalmente na porção externa, né, nesse ósseo externo aqui da vagina, e ele também fica em torno da uretra. Então, durante uma ereção, você consegue perceber até mesmo um aumento do volume aqui dos grandes lábios e dessa região do clitóris em si. E por fim, agora, vamos falar das mamas. As mamas, elas são consideradas aqui sim no aparelho reprodutor feminino, no sistema reprodutor feminino. Por quê? Porque ela faz parte do aleitamento. A reprodução envolve cuidado ali parental e envolve o aleitamento materno. Então, vamos falar aqui um pouco sobre as mamas, que faz parte também do sistema tegumentar. E essas mamas, elas são responsáveis pela produção do leite e pela ejeção do leite ao longo do período de cuidado parental, ali, logo após o nascimento, no puerpério e até 2 anos de idade, que é o recomendado. As mamas, elas ficam aqui, né, superficiais ao músculo peitoral maior e aos músculos serráteis. Ela tem aqui uma estrutura de pele que vai recobrir essas mamas e nessa estrutura de pele, você observa uma pele aqui mais escurecida, que é chamada de areola da mama. Essa auréola da mama, ela tem uma coloração mais pigmentada e é mais áspera, porque ela contém várias glândulas sebáceas ali. Aqui nós temos essa estrutura, que é chamada de papila mamária, e a papila mamária é onde vão sair vários ductos, que são os nossos ductos lactíferos, por onde vai sair ali o leite que foi produzido. E onde que esse leite foi produzido? Esse leite foi produzido aqui dentro dos nossos lóbulos. Esses lóbulos contêm ali alvéolos e esses alvéolos é que vão conter esse leite que foi produzido. Então, é como se fosse aqui um cachinho de uva, eu tenho um tecido produtor aqui do leite que vai produzir, que vai ficar cheinho e vai passar toda essa produção para dentro desses túbulos e os túbulos se juntam a outros túbulos que se juntam ao ducto, que se juntam ao seio lactífero, que é essa região aqui, já na região da papila mamária, que consegue armazenar uma quantidade aqui pequena de leite. Toda essa estrutura é chamada de parênquima. O parênquima, então, da glândula é a parte produtora do leite. Mas nós temos a parte chamada de estroma. A parte chamada de estroma, ela contém o quê? Tecido adiposo, que é a gordura. Inclusive, é o tecido adiposo que vai dar a diferença nos tamanhos das mamas. Uma mama maior, ela contém um tecido adiposo maior no estroma, e uma mama menor tem uma quantidade de tecido menor, tecido adiposo menor no estroma. Ela vai estar ali em torno, né, de todo o parênquima, e além disso, nós vamos ter os ligamentos suspensores da mama. Esses ligamentos, eles são constituídos de tecido conjuntivo fibroso e elástico. Esse tecido, ele sustenta o peso das mamas, porque tanto a glândula mamária quanto o tecido adiposo, ele tem um certo peso ali, e a gravidade, né, a movimentação pode gerar ali esse peso. Quem vai sustentar são os ligamentos. Só que eles vão cedendo com o tempo. E é isso que gera essa leve queda das mamas. Então, principalmente em atividades que você produza muito impacto, muita movimentação, e esse impacto possa ser sentido pelas mamas, é importante a utilização ali de um top que sustente
para que não tenha esse ceder dos ligamentos suspensores. Claro, isso se você assim sentir confortável. Bom, pessoal, finalizamos essa parte de estruturas genitais do nosso sistema reprodutor feminino. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo tiver te ajudado, clique aqui no gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu espero que ele te ajude nas suas provas, no seu conhecimento, naquilo que você esteja buscando aqui. E aqui nesse canal nós temos outros vídeos de outras áreas das morfofuncionais e eu espero que você goste, que você maratone esse canal aqui, que eu possa te ajudar. Comente alguma coisa aqui, fale comigo nas redes sociais, vamos ser amigos por aqui, né? E vamos discutir bastante temas. E eu quero que você também me dê sugestões de temas que te ajudem. Até a nossa próxima aula, um abraço e tudo de bom!